Fala jogador, fala racheiro, peladeiro, hoje é seu dia, hoje é dia de resenha. Trouxe uma galera massa aqui pra gente falar muito de jogador ruim, de lances feios e também dos golaços. Tem uma galera boa aqui, recebendo aqui meu parceiro Henrique, treinador Inácio, o padre conhecido, Paulo conhecido como padre. Estamos aqui pra bater essa resenha. E feliz, né? A gente tinha combinado aí de trocar essa resenha, trocar essa ideia aqui pra falar do nosso racha, do nosso dia ali, né? Da nossa brincadeira e também daquela cortada nos traíra, né? Que tem lá no racha, né? E aí? Tem poucos, né? Tem, eu acho que... Não tem uns 15, eu acho lá, ruim. Ruim? É. Ruim tem uns 15. Vamos começar logo com polêmica, vamos lá. Com polêmica. Não tem mais. Pior jogador do racha. O pior. Já ele de não. todos, de todos. O que já passou. De todos. De todos que já passou. Ele não está mais lá. Mas ele se chama Felipe. Sem dúvidas, não. Léo Santana? Não. Felipe, o que até uma vez trombou comigo, ficou só a bosta no chão. Ah, cara, o Felipe, o branquinho. O branquinho, torcedor do Fortaleza e tal. E aí, Fábio, qual foi o pior? Pior, cara. Ixi, meu irmão. De cabeça assim, não vem não. Tem mas... uns 3, é só tu falar um aí. Pipoque não. Só que é o diretor do racha, ele tá focando. Pode pipocar não. Como é o nome daquele baixinho, macho, que... Berol. Não é o Berol, não. Não, o Berol é macho. bola. Não, É qualidade. Chamava ele de caixa d'água. Não. O Nel. O Né, acho que é o Não, Né. não. É um baixinho, cara. Um baixinho que pegava na bola, mas em vez de chutar no gol, tocava de lado e voltava no Ele goleiro. mesmo, é o Felipe. Não é ele não, é o Felipe que não. ficava só na sombra. Só jogava na sombra. Esse baixinho, mas ele é lá da Arena Passaré. O Felipe jogou lá no alvo. Mas o Fabinho jogou na mas... arena. Vamos enquanto ele esqueci pensa, o nome. eu volto pra tu. Pior. O primeiro, falo não, Inácio, fala. Tem que falar. Mas o cara era a bola. O cara ficava na garapa, ele ficava na garapa, fazia gol na garapa. Ixi. O cara é gente boa. Não, aí não pode Quem fazer é gol o pior? é ruim. Pra mim o pior, mas é ruim. Não, eu tinha raiva com o time com ele. João Lucas. Esse é doído, hein? Polêmico. Meu amigo, isso aí. Polêmico, não. é polêmico. É polêmico. João Esse Lucas, aí era... João Lucas, meu chapa, mas... Bom goleiro. Bom, Excelente goleiro. Pronto, goleiro. Excelente goleiro. Se ele tivesse no Excelente gol, ele tinha ganhado o título dele, mas em pena fizeram uma trairagem grande com ele, que até hoje eu não entendo essa trairagem que fizeram com ele. Não, mas assim, o nível do racha sempre foi bom, mas sempre tinha uns que quebravam, sim. velho. Sempre Sim, tinha. e ainda tem. Ainda tem. Mas é o racha, né? O Rapaz, racha eu peguei é um isso. agora ontem. Mas vamos ser sinceros, porque tipo assim também, ó, tem os times com estrela, porque a gente pegou vários times só boleiro e foi lanterna, pô. É, E não verdade. rendeu. Tem isso também, né? Normalmente quando pega os galácticos não chega, né? É o dia, né? O dia você tem ali, por exemplo, vamos citar aqui uma pessoa que já estamos falando de dias, sorte, né? No futebol tem um pouquinho de sorte. É. A gente tinha lá o nosso amigo Gilmário, por exemplo, que dava o gás, dava a vida e nunca foi campeão. Eterno vice. Vice sempre foi vice. Quando ele tinha a chance de ser campeão, ele pegava o último time da tabela e perdia. Verdade. Era a última rodada, era só ganhar do pior time do racha. Ele ia lá e perdia. Era vice. O Inácio falando disso aí, mas pra quem sabe, nosso racha lá, ele tem um método de pontuação. Como é que mais ou menos que funciona? Todo mundo joga contra todo mundo. São 6 equipes, normalmente 5 ou 6, né? Todo mundo joga contra todo mundo. Quem pontuar mais é o campeão. E esse rapaz, chamado Gilmário, ele já teve feitos de só empatar o jogo. Era só empatar. Ele perdia. E ainda teve mais. Eu lembro que uma vez ele tinha só que não tomar dois gols. O time dele perdeu de 4 gols de diferença. E ele ainda foi vice. Então, assim, ele passou, se eu não me engano, ou foi 1 ano ou foi 2 anos sendo vice. Eu acho que foi 1 ano. Sem ganhar um título. Como a gente passar 2 anos no Eu tenho quase racha? certeza que foi 1 ano. 2 anos ou foi 1 ano no racha sem ganhar um Foram título? quase 2 anos. Não foi quase 2 anos, na verdade. Porque ainda pegou um pouquinho da pandemia, Foi, eu acho. perdeu. Ah, Foi. sim. Sendo que quando a gente pegava um time, ele pegava um time bom, pô, a gente corria por ele, ajudava ele, mas mesmo assim não tinha Era condições zica. não, era zica, Quando velho, o ca- não tinha condições. No grupo era assim, né, Henrique? Quando caía o Gilmário no time, o cara sabia Já que era sabia que era vice. Já vice, sabia velho, que sem ia ser condições. campeão. Eu, ei, Gilmar, hoje não dá pra tu não. Ele, eu vou nem pro racha. Quem quiser comprar minha vaga, eu tô vendendo. Gilmário que agora ele fez a cirurgia no joelho, né? Agora tá Pior do que antes. tentando melhorar, botou uma Aí, meu coroa, tá te queimando aqui, pô. Mas
Tá melhorando. Eu fico com pena do filho dele que vai assistir. Né? Não, o filho dele é bola, pô. Não, O filho Bismarck Luiz é Mário fera. joga bem, joga E bem. a gente falando assim, né, dos caras ruins assim, eu lembro, bicho, que o primeiro golaço do Racha foi Isso, um eu dos ia piores caras que já jogou no Isso que eu ia Racha. falar agora. Rafael, pode crer, boy. O primeiro golaço do Racha foi o do Rafael. Foi o eleito o Foi gol mais o- bonito do Racha. Foi. Foi o Do primeiro ano, Eu acho que Racha. foi o do ano, se eu não Foi me o engano. primeiro Foi o Racha e o gol mais bonito. Foi. Alguém tocou pra ele assim, eu acho que foi o Thiago Cartacho. Foi, Thiago Cartacho. Tocou, aí ele inventou que ia dominar e deu um calcanhar cobrindo o goleiro. Goleiro. Calcanhar Golaço. cobrindo o Calcanhar goleiro. Eu cobrindo o nunca goleiro. tinha visto na Foi, vida. pô. 2019. Foi. 2019. Foi logo no O começo. primeiro foi o segundo Racha. Foi no início, logo o colete ainda era aqueles E vou te coloridos. falar, ele era ruim, doído. Não, acho que ele nunca jogou. Na Ele era verdade, ruim. Rafael Então foi nunca tinha sorte. jogado, Não. Foi. A pauta agora é sorte, né? É sorte, né? A sorte que o Gilmário não tem, o Rafael teve. Ele ainda foi campeão ainda. E o Gilmário não foi. Então aquilo tudo do João Lucas era sorte, então. Porque, pelo amor de Sempre Deus. foi. Tá Que bem. até que no final a sorte dele sumiu. Não, o Inácio falando assim, né? Ah, sorte, não sei o quê, mas o Inácio foi um dos caras que mais ganhou. Acho que tu ganhou tudo, né? Sempre eu Artilheiro. ganhei Foi. Assistente. todos os anos eu ganhei, Assistência. foi. Líder do ranking. Do ranking. Vamos já Tudo. mostrar aqui como é que funciona mais ou menos. Tudo. Eu, no caso, o Racha começou em 2019. Né? 2019, o campeão geral foi o João Paulo. João Paulo. No caso, o Thiago, né? São dois nomes. Né. Ninguém sabe até hoje por quê. Thiago. Eu queria ver o RG dele pra saber qual o nome dele mesmo. Pra descobrir. Vai descobrir. Ele foi o campeão geral, eu fui artilheiro e assistência. Quando foi 2020, eu fui campeão geral. Não, eu fui artilheiro. Dessa artilharia. Não, eu fui, não. 2020 eu fui campeão geral e fui assistência. O artilheiro foi o Canidia. Foi o Canidia. E 2021 eu consegui tudo. Foi geral, artilharia e assistência. 2022 foi artilharia e assistência. 2023 estou em primeiro na assistência, segundo na artilharia e na classificação geral estou em oitavo. Pronto, ele resumiu. Normalmente é porque assim, como o Racha o ano todo é anual. Começa em fevereiro, março Isso. e Quem vai tem até dezembro. frequência, que ainda não vai pontuar vai mais, pontuar mas mais, também tem isso. aquilo do mérito do cara. O cara não vai ser o artilheiro e o cara que tem mais É. assistência à toa, né? O cara Exatamente. tem, claro que ele tem os méritos dele. Quem é mais veterano, né, já se liga como funciona a tabela. Já entende que já todo jogo é entende que importante. todo jogo é né? importante. Exato. Mesmo você dando assistência, né, como fazendo gols também, que vai ajudar a sua equipe. Ou seja, de um jeito ou de outro você vai ganhar pontuação, né? Vai estar Então, pontuando assim, né? Dos que estão aqui, eu acho que o mais novato é o Padre, assim, né? Eu entrei em 2020, Hoje é diretor, né? né? E hoje eu tô um dos organizadores aí do Ouro Verde junto com o Diego e o Wellington. Entrei em 2020. Quem foi que convidou? Pro Racha, Racha. o Carlinho, goleiro. Carlinho. Carlinho. Ah, Carlinho, Carlinho, goleiro. Mão de alface. Não, esse daí tá entre os piores goleiros. É demais, o gol meu. Carlinho, a gente jogava um campeonato na Arena Champions, né? E aí eu vi as postagens dele no Instagram dele. Eu, porra, velho, que negocinho organizado, todo mundo com os coletezinhos e tudo, patrocinador. Aí o Carlinho, quero conhecer. Isso no final de 2019. Ele, Paulo, precisa surgir uma vaga aqui pra poder você conhecer aqui. Aí quando foi em 2020, no início de 2020... O cara mudou tanto que nem se chama mais pelo nome, mas se autêntico como Padre. Já mudou mesmo. Pode mudar Assim que chegou, a galera já... No não, primeiro é o padre. dia, no primeiro dia que eu cheguei, alguém bateu alguma foto. Olha quem tá aqui com a gente, Padre Fábio de Mello. Inclusive, Mas ele eu vi- curtiu, né? Mas o que viralizou mesmo foi o vídeo que o Thiago Cartacho editou. O Diego foi me fazer uma entrevista, né? Pra saber como é que tava o jogo e tal. E aí o Thiago Cartacho botou uma voz do Padre Fábio de Mello em cima da minha fala. E o Padre Fábio de Mello, marcaram tanto ele no Instagram que ele foi lá e comentou o vídeo. Comentou o vídeo. Eu vi também essa postagem, foi bacana. É Foi tanto que bacana. pegou, né? Aí Pegou tu vai mudar tua demais. RG também pra De lá padre. pra cá é Padre. Ninguém chama mais como professor. Não. Paulo. Não, não, é só o padre. É padre. Aonde eu chego, Kevin, pode ser na praia, no shopping, no restaurante, aonde eu chegar. É pra bater foto, é pra dar benção. Enfim, Pra dar benção aí, Tá foi demais. bem. Não, pede logo a benção. Então tá aí, galera. Parabéns. Essa galera aí que gosta da resenha, convida o Paulo, que é padre, que é Fábio, e faz a resenha Que é lá, uma pagar a missa. mentira. Ele O vai cachê dar é pra barato ele, aí, né? O cachê deve ser... né? Tem amigos que me perguntam, Paulo, mas por que tu não se aproveita disso? Eu falei, cara, eu quero ter paz. porque senão... Eu quero ter paz na minha vida. Gerasse conteúdo aí ainda. Era bom, botou o Instagram sócio. Não tem o sócio do Guto, né? É o sócio do padre, o sócio, né? Não, mas assim, né?
falando como ele chegou. Como eu fui um dos fundadores, fui o fundador junto com o Thiago Cartache, né? Vamos contar mais ou menos como foi que aconteceu, que a galera bate o racha lá, nem sabe o que acontece, né? Eu fiz um jogo festivo no final do ano, lá no Bangu. Aí peguei a galera das antigas, criei um grupo, acrescentei essa galera, era um jogo beneficente pra gente arrecadar uma grana pra ajudar alguém na época, eu tô lembrado pra que era. Aí, pá, beleza. Convidei os caras, a gente fez o jogo lá no Bangu, formei um time dos 88, 89 e o time dos 86, 87, foi? Uma coisa assim, não foi nada? 85 ou 87. Foi por aí mesmo. Porque a gente misturou, né? E é um pouco da galera aí da minha geração. Fizemos o jogo e tal, foi aquela resenha, quando terminou a galera fez uma brincadeira lá, quem gosta e tal. E a gente na brincadeira lá, aí eu cheguei pro Thiago, a gente deveria criar o racha do Ouro Verde. Só que meio esporádico assim, né? Aquele negócio ali brincando. Aí o Thiago, cara, beleza. No meio da semana o Thiago me ligou. Na realidade mandou um WhatsApp. Aí, e aí, Thiago? Cara, vamos fazer o racha. Eu já bato um racha ali, já tem um modelo, padrão que a gente faz lá. Vamos trazer o modelo pra cá, vamos criar o racha, beleza. 2 semanas, quem conhece o Thiago, inclusive, um abração pro Thiago, parceiro. A gente sabe da correria, né? Abração, Se não fosse o Thiago Saudades aí, provavelmente meu o racha nem parceiro, existiria. Verdade. Porque eu mesmo não tinha tempo, assim, pra fazer o que ele fazia, né? Existe dedicação. Resumindo, em 2 semanas ele preparou tudo. Foi atrás de patrocinador, tudo. Na final do mês, no primeiro... Redigiu regras. Tudo que hoje o racha existe, 70% do que o racha é hoje é por causa do Thiago Cartache. É mesmo. 70%. Verdade. Fiquei muito triste quando ele saiu. Somos muito gratos por ele. Não só você, todos nós a gente sentiu a todos nós, falta, né? né? A gente sentiu a pancada, tanto que... Ele se mudou, não foi na época? Foi, ele se mudou, é tanto que quando ele falou comigo no WhatsApp e informando que depois dele que foi outra diretoria, ele falou comigo, né, dizendo, Henrique, sinto muito, mas eu sei que a sua resenha é bacana, a resenha da galera lá é massa, mas vou ter que me ausentar por problemas pessoais, tenho novos projetos, é tanto que a gente sentiu o baque, né, realmente da saída do Thiago. Sim. Mas é isso, pô, é um abração pra ele, espero que ele volte um dia, né, pra nossa brincadeira. Ele sempre comenta lá quando eu posto alguma coisa em relação ao racha, né, mas assim, voltando, o Thiago meio que, aí foi que a gente fez, ele pegou, trouxe a ideia, aí é onde entra a minha parte, né, que é a parte que eu sou bom, de juntar gente. Igual eu tô juntando vocês aqui. Massa. Vamos fazer, bora, criei o grupo lá, pronto, aí tinha uns cabeça, né. Na época era Kelvin, Thiago, deixa eu ver quem mais. Próprio Inácio, né? No começo. Sim. Que era o outro. Sei que era 6 pessoas, que era a frente. O Gilmar também, o Ratinho, Cristiano também teve. Cristiano. Inclusive, né? O Ouro Verde é o projeto do Cristiano que tinha na escolinha. E a gente trouxe para virar um racha. Cristiano Sabino. Pronto, aí foi o que aconteceu. Quando esse racha começou a pegar, era domingo, 6 horas da manhã. Isso. Para chegar às 6, né? Aí tá o diferencial do racha. Foi assim, a virada de chave foi esse dia de domingo, 6 horas da manhã. Tu é doido, menino. Ninguém acreditou quando saiu lá, não, o racha vai ter que começar às 6h30. Todo mundo jogava no domingo à tarde. Porque todo mundo quer curtir o seu domingo. Quem quiser realmente ter um comprometimento com o racha tem que deixar de sair no sábado para acordar cedo no domingo. Tinha uns que ia virado, mas... Muitos, não eram poucos. Inclusive esse aqui, várias vezes. Realmente, quando tinha Fortal era meio complicado pro Inácio ir pro Carnaval. Pro Inácio ir pro racha, mas é normal. Eu lembro que uma vez eu fui virado. Eu não sei se foi do Fortal ou se foi do Fortal, acho que eu lembro de outra coisa assim. Não, acho que não foi do Fortal, não. Fortal tava muito, muito bom, não, e eu nem caí, porque eu não consegui nem ficar em pé. Mas teve uma vez que eu fui virado e no primeiro pique que eu dei, eu fui de cara no chão. Aí eu fiquei bom. Era o que precisava. Era um dos motivos. Mas foi virado mesmo. Eu não fui nem pra casa. Eu deixei a chuteira dentro do carro, só me calcei lá, pronto. E vamos embora. Porque se for pra casa dormir, já é. E detalhe, né, Inácio? Porque, tipo, mesmo a gente sabendo que a gente ia beber no sábado, ia pra farra no sábado, o racha era tão disputado, era tão bacana ir pro racha que a gente não queria faltar. Porque, assim, era tinha uma organização muito grande, né? Era uma organização diferenciada de qualquer outro racha que eu já tinha participado. O diferencial, o que era o diferencial? Quando chegava no sábado, tinha um sorteio. Então a gente já sabia o nosso time que ia jogar. E detalhe, Vinácio, a lista de espera ficava tipo 2 times esperando.
E eram 36 Era jogadores. 36 jogadores. 36 na época. Eram 6 times de 6 jogadores. Uma Só das pra ter coisas- noção, sabe como é que era a lista? Era assim, ó. Soltava a lista. Os caras, às vezes, um exemplo, quem não podia mexer muito, já pegava o nome pronto do cara lá e já soltava. Um Isso. exemplo, eu pegava o nome. Eu vi primeiro, eu colocava o nome do Henrique, o teu nome e o do Inácio. O É. cara não perder a Pra vaga. não perder a Era vaga. muito disputado. Era muito disputado. Uma Uma Já das tinha o coisas suplente, né? que me admirou muito nessa questão da organização, que quando eu cheguei em 2020 no Racha do Ouro Verde, eu vi que eram utilizados 2 campos de forma Simultânea. Simultânea. Eu nunca tinha visto isso. Aí, na verdade, já foi um Né? pouco depois, quando a gente já fez 8 times. 8 8 times. times. Era uma Era lista com Era 40... gente, Ou era 36? Era um- não, passava era- dos 40, né? Não, era... Chegava aos 40, pô. Não, era 40 atletas, porque eram 8 times de 5. É, Pronto. Caramba, aquilo 8 ali... times eu- de 5. e não tinha reserva nessa Não época. tinha Não, reserva. exatamente. E eram Selva. Ainda tinha um 8 capitão, goleiros. tinha um capitão. Capitão, faixa. Tinha um Era, capitão. Tudo isso. Ah, e Era detalhe, voltando ao massa. assunto da galera mais antiga, que quando o Racha era naquela época, beleza, né? A gente sabia que os caras eram mais veteranos, mas a gente sabia que os caras, a gente não podia forçar muito com os caras, a gente até amenizava em relação à qualidade. A gente sabia, ainda fazia muito. Até doido, o Ratinho jogava pra caramba, o Ratinho fazia altos gols. Mas hoje, trazendo pro lado de hoje, de 2023, no nosso Racha, tem condições não, mas é menino novo e ruim. É Eu menino não me novo e troco, ruim. cansados, Mas eu o não menino me parece troco. que a dieta dos caras parece que é xilito com todinho, mas Só tem condições pode. não. Eu não Meu me irmão, troco, é eu não me horrível, Uma troco, coisa não. que agora a gente está entrando numa área que é questão da saúde já, né? Então, Aí você entende. aí é a parte que eu Aí é entro bem, trabalho. né? Então a gente parece brincadeira, mas não é brincadeira. Hoje a gente vê muito caso de morte, né? Em rachas, né? infartos desses nos rachas. É. Lá mesmo no campo que a gente joga, teve um Já teve situações, goleiro né? que teve um infarto no goleiro, no banheiro, porque ficou cansado. Então a galera tem que se cuidar. Como os nossos veteranos, ele tá falando, a gente que era veterano, a gente não, porque eu sou novo, né? Tô vendo aí, vendo Mas a galera lá, tipo, Fabiano quando ia, meu Deus do céu, o Fabiano destruía todo mundo. Era Jogava. impressionante. Fabiano Delino. Não, o Fabiano, Delino, o Alex. O Alex, o meu Deus do Alex, céu, o o Alex Alex. é sensacional. Pronto, a E gente... todos esses aí são pessoas que eu tinha ali meus 10, 12 anos e eles já tinham seus 18 e jogava naquele campo ali do ABC, na Os caras areia. voavam. E os caras corriam demais. Era assim, Os caras bem pra impressionante. caramba, né? E hoje em dia os meninos com a mesma idade deles já estão com sobrepeso, estão cansados, chegam assim... é lógico, eu entendo, por causa da correria de cada um tem. Mas não custa nada a gente também se cuidar. Eu lembro que o último convidado que veio aqui, que foi o Fernando, ele puxava a gente para correr aqui ao redor do Castelão e a gente sempre tentava fazer aquilo pelo menos 3 vezes na semana. Por mais que a gente tinha nossos deveres a fazer, a gente tinha que estudar, a gente tinha que ficar cuidando de nossos irmãos ou irmãs ou filhos de outras pessoas. Mas hoje a galera tá muito mal cuidada. E isso é um fator assim muito perigoso, Demais. um racha desse, que É intenso. é muito intenso. muito O intenso. nosso racha é muito É intenso. intenso. Isso eu garanto, porque são apenas 8 minutos. Então, aqueles 8 minutos o pessoal quer dar o melhor. Uhum. É uma disputa assim que Muito grande, né? parece... Quem vê a primeira vez, olha assim, se assusta. Nossa, isso é um torneio? É uma gritaria. Parece um torneio. É. E quando vai ver, não, é por causa da pontuação. Eu quero ganhar aqueles 2 pontos, que é uma coisa importante para a nossa tabela. Isso. Quero fazer meus 2 pontos aqui, 4 pontos, que isso é o diferencial do E racha. sem total. falar que, mesmo com a tabela, mesmo que você não consiga aquela pontuação máxima de chegar entre os 5, tanto na assistência como nos gols, né, artilharia, ou no geral, aí ainda vem mais gritaria, porque tem um torneio final. É, Exato. que é o que o bicho pega. Aí o bicho pega. Inclusive, a gente foi campeão 2 vezes juntos. Esqueça tudo. Ó, eu sempre falava pros caras no racha, os caras falavam assim, o Kelvin não chuta. O meu negócio sempre foi de se divertir e dar o passo, mas o que eu pensava o ano todo era no torneio, mano. Porque pra mim o importante era Eu vencer o também pensei a torneio. mesma coisa. No É torneio, tanto, mano, que justamente. quando chegava a época do torneio, eu ia correr uma semana. Ia treinar pra me chegar bem no torneio Dava e ganhar. resistência, né? Inclusive, como eu tô mal na Resistência, tabela, né? Inclusive porque meus sábados tá já ocupado com farras e outras coisas. Eu não tô... Tá ruim. Tá ruim, o negócio da tabela tá ruim pra mim, né? Mas quem tem que correr é eles, que eu já fui campeão só 8 vezes. Então, assim, volta lá pro torneio, porque eu tô me preparando pro torneio, é melhor, Aí, ó. né? Tô me preparando pro torneio. Na tabela eu não pego mais, já estamos na metade do ano. Então, é torneio, pô. Não tô lembrado quem foi que foi... Esse ano eu só fui pra 2 rachas.
Ano passado, eu lembro que eu joguei os rachas só pra classificar pro torneio, mano. Ficar entre os 40, né? Eu peguei assim, eu acho que os últimos 3 meses ou últimos 2 meses pra tentar classificar. classificar. Só meu amigo que eu dava um gás pra tentar A gente pontuar. pegou pontuar. ano passado, era eu, tu e o David, pegamos 4 rachas seguidos. Foi, amor. E O a David, gente- inclusive, tiveram que tentar fazer manipulação. Foi, Mas- como é que pode? O David Tá indo que direto. acha. 4 vezes campeão. 4 com vezes eles, seguidas. seguidas Então, os mesmos caras. tipo assim, a como gente faz mano? assim de 6 a 8 pontos, isso alavanca muito na Alavanca tabela. demais. É. Às muito vezes bom. as equipes se juntavam para poder fazer manipulação. pra Hoje Deus o ter nosso condições. o atual lá líder, que é o Nacélio, um abraço pra ele, inclusive, que é um rapaz assim que a Qual gente Nacélio? tem um Nacélio. Na sério, bem tranquilo ele, não é nada Calvozinho. esquentado. Ah, o Brigão, o Brigão. É legal, a gente tem que ter um cuidado especial com ele, que ele pode a qualquer momento ter até um problema no coração. Mas ele realmente teve aí uns 2 meses seguidos que ele foi campeão ou foi vice. Foi. E hoje é o líder com o quê? 10 pontos de vantagem do vice? Atualmente 3. Ixi, Aí, então tá nervoso. Por isso que eu tô. E adivinha quem tá na rabeta dele? Olha lá. Não, e é engraçado assim, né? Porque os caras não conseguem, às vezes, entender assim. Ele é muito competitivo, né? Às vezes é claro que ele extrapola, né? Às vezes não, várias vezes ele extrapola. várias vezes. Mas a ideia do racha sempre foi essa, ser competitivo. Tu vai para um negócio para se divertir. Um exemplo, ontem o meu time tava horrível. Eu dando passe lá de todo jeito, os caras perdendo gol. Perdendo gol, Não xinguei ninguém, não fiz... Tá bozinho, né? Eu Ajudou. entendo que o meu papel ali é dar o meu melhor pro time. Certo que tem uns cabas ruins, tá bozinho. Pelo amor de Deus, tá bozinho. Tem dias, Bela tem batida de dias, pênalti, viu? viu, Tabozinho? Ontem, pelo amor de Deus. Tem Ei, dias, velho, ele tem conseguiu, perdeu o pênalti. A bola bateu no travessão, voltou, caiu no nosso pé. A gente tocou pra ele de novo, ele sozinho com a cara do goleiro, perdeu Perdeu o o gol gol de de novo. novo. Então, assim, a ideia, claro, que é deixar competitivo, né? Eu lembro que a gente tinha um cara lá no racha, inclusive o cara... Só pra ter noção, mano, nosso racha era tão organizado que teve caso de advogado. Foi, teve caso de advogado. Boca Preta Boca Preta. E cartaz. E cartaz. Cartaz, teve caso de teve advogado. liminar, Foi. porque os caras iam sair na mão no Ia dia sair lá. na mão, foi, pô. Foi, pô. Foi. Detalhe que Nessa época eu não que tava, não. quem redigiu. Foi em 2019. Foi o próprio réu. Foi. O réu que redigiu o nosso formulário todo lá e eles bateram boca lá. Ele trouxe pra todos os jogadores pra gente assinar. A gente tinha que ler e assinar. assinar. Era um Só contrato. participava do racha. Porque quem tinha que cumprir assinasse. isso. Porque, As tipo assim, regras. lá tinha umas regras do racha, você tinha que assinar. Então, Se fosse você um termo de Responsabilidade. Pronto. Responsabilidade. de responsabilidade. Aí o que acontece? O cara que desenvolveu era advogado, Wesley. Ele que fez. Se eu falar pra tu que quem caiu foi ele, Ele caiu, Ele caiu no próprio contrato dele. Foi. meu amigo, foi cruel. Foi cruel. Ele foi suspenso, eu acho que umas 4 ou 5 vezes do hack, esse cara. Só que é a mesma coisa do Nacélio. Muito competitivo, só que tinha hora que ele explodia. aura, dá A pontapé. diferença é que o Nacélio não bate tanto. Ele já dava a Ele chibatada, né? já consegue, o Nacélio, tipo assim, ele consegue ser mais moderado. Já o Wesley, meu irmão, era... Era banda voou. E um cara, gente boa. Excelente. Não é não? É doido, Meu irmão, gente boa demais. um cara, gente boa. Mas Competitivo. entrava ali nas Era. 4 linhas. competitivo. ele Poderia ser ele familiar sempre dele, foi familiar assim. dele, ele Sempre passava foi tudo. assim. Ele sempre, desde quando a gente era realmente do Ouro Verde, ele não titubeava pra ninguém. A pessoa, ele sempre foi baixinho, mas É. sempre foi forte. Forte. Jogava muito, jogava Volante, muita né? bola. Então, assim, ele era bom. O Inácio falando assim, que em relação a isso, né, do cara ser baixinho, do cara... O biotipo lá do racha não tem, assim, aí todo mundo vai lá diversidade. e... diversidade total. diversidade grande. Tem um sorteio, né? Mas pra mim o que deixa o racha mais legal, bicho, é quando tá chegando nas últimas 2, 3 partidas do Do racha. racha. Que é que tu já começa assim, ó, ei, mas quem é que tem chance? Quem é Aí o que que acontece? Como é que tá a tabela? Por exemplo, o meu time não tinha mais chance, mas eu tava jogando contra o último jogo do time que não Afinal, poderia ser Pronto, campeão. exatamente. E eu tentando dar o gás pra impedir tirar. aqueles caras ser Que era campeão. justamente contra meu time, né? É, que essa é a ideia do racha, né? Ou você ganha ou você atrapalha. Era. e na Entendeu? verdade Mesmo você ainda ganha ganhando, 2 ainda pontos. ganha ganha dois pontos. pontos. Entendeu? Você ainda soma, né? Ainda tem- Ainda soma. E sem falar que se meu time perdesse, ainda tinha resenha, que o cara ainda tinha que aguentar a zoação da galera, né? Ainda porque tinha que- perdeu na porque última perdi rodada. Na última rodada, chance Só de depende ser de campeão. vocês. Era. Pra gente mudar de assunto assim, vamos falar aqui dos 5 melhores caras que já passaram pelo racha? Pra mim, o melhor do racha é... Eu não posso votar em mim, né? Claro. Não, mas não pode votar na gente. Eu votaria tranquilamente numa dúvida que eu tenho hoje é apenas entre o Juninho Canidia, Eu ia que falar pra aí, mim realmente assim é Não, ali um cara fora da de linha, sério. não tem
como falar. E ali perto dele, quem chega mesmo é o Gilmar. Gilmário? Ah, é Gilmar. loucura. Gilmar. Não, eu tô Acabou o Até o Digo levantou a vista, ó. Até o Digo levantou a vista. É porque era o que foi falado, é o que sempre foi falado, né? Então, Acabou. isso Cara, ele sempre citou. A única pessoa que chega próximo realmente a mim é o Juninho. Não era ele que chegava próximo ao Juninho. Era o contrário. Era o contrário. Só que o Juninho deve ter Gilmar passado realmente nesses era últimos fora da tempos, que curva. o Gilmar deu uma paradinha, né? Foi. Mas eu vou ficar com o Juninho. Detalhe, Sem viu? dúvida nenhuma, Ele Juninho- tinha um estilo de jogador europeu, porque quando a gente mudou de campo, a gente foi lá para a Arena Cearense, ele simplesmente chegava, era com um bermudão depois da canela e uma JBL do lado aqui, pai. Isso, o Gilmar. O Gilmar. Isso, É. Ele chegava e Gilmar era com moleiragem ele- boa. tocando o Zezo de boa e tal. Aí, pai, aí nós, pra dar aquela. Ei, pai, aquela. Tá bem aí, Mas viu? O Pegada. Juninho, realmente, Mas assim, o o Juninho Juninho Canide era era- fora da curva, porque o Juninho era o tipo de cara que ele não treinava. O Juninho, ele não fazia parte física, técnica, tática, não. Ele simplesmente jogava bola. Juninho Canide era... Ele simplesmente jogava bola dele, pronto, ele na frente do gol Finalização ali. impecável. Na É. frente do gol, ele era Finalização frio, impecável. sempre foi frio. Joguei com o Juninho futsal e era assim uma coisa sensacional de jogar ao lado dele, porque era muito fácil. inteligente, Muito né? inteligente. Ele já tinha duas opções sempre na cabeça. Se ele fosse fazer uma primeira opção e fosse marcado, o marcador perdia para ele porque ele já tinha na segunda. Detalhe, né, segunda Inácio? Que opção. quando ele pegasse mesmo, sorteio o time, mesmo sendo ruim, Não, Ele fazia não tinha, ele fazia o fazia time total jogar. diferença. Foi o ano cara, que fora de sério. foi o ano que eu não fui artilheiro, foi o de 2020, porque ele foi o artilheiro. Ele fazia eu- 3, 4 jogos. Não, ele fazia partida. 7, 8 uma no partida racha fora de série. todo. Condição. Em 5 jogos ele fazia 7, 8 gols e eu torcendo pra ele se machucar. Trairagem aí, viu? Tá vendo aí? Juninho Tá é vendo meu aí? amigo, Juninho é meu parceiro lá. Trairagem E aí, padre? Cara, eu vou com o Inácio. Não pode mais Pode votar mais nele, não? não. Aí vamos baixando o nível, né? Poxa, velho. Pode votar nele? Pode. É, tô aqui. Eu vou votar no Inácio, cara. Pronto. Porque é um cara que, apesar dele não voltar tanto pra marcar, mas é um tipo de estilo de jogo dele, mas é um cara que na frente, se der bobeira, ele finaliza. Sexta-feira retrasada, esse cara fez um gol que eu... Putz, golaço. Fui num ângulozinho, escolheu... Se deixar, ele faz. Eu O escolhi artilheiro ele. do amor, né? Vai aí, vai. Só mexe Agora, o cara, deixa eu coração. contar uma resenhazinha do Gilmar. Vai. Teve um dia que ele lá no grupo, lá ele tirou um dia pra falar no grupo e saiu humilhando muita gente. E porque eu joguei aqui, eu joguei ali, você jogará onde? E aí, graças a Deus, ele se deu o favor de sair do racha, saiu do grupo, porque a gente já tava com a ideia de realmente tirar ele do racha, Excluir, né? excluir, porque já tava Aham. já tinha passado do tolerável, né? E aí tem aqueles carnezinhos que a gente dá para cada atleta, né? Dá uma colaboração mensalmente, né? Do valor de R$10, para ajudar na manutenção do racha, na confraternização do final do ano. E aí ele pegou esse carnezinho, foi na casa do Wellington e jogou o carnê por cima do Foi muro. não, velho. Por cima do muro da casa do Wellington. Porra, Aí é loucura. Aí é loucura. E esculhambou o Wellington, mano. Poxa vida, Caralho. velho. O homem era meio doido O mesmo. bicho era doido. O bicho era doido. Mas o Gilmar, ele sempre pedia desculpa, né? Ele uma teve um dia que ele coisa me deu um assim chute que- lá naquele campo lá, vocês lembram? Não, digo desculpa pra voltar. Eu lembro. Ele pediu desculpa pra Pra voltar. voltar. E é uma coisa muito acho que difícil. só que quebrou passava minha um perna tempo, lá, aquele mas E aí dia. fazia Eu lembro. Repetir besteira de as novo. coisas, né? né? Mas é difícil alguém pedir desculpa depois do erro, né? É. E ele errava e É. pedia pra voltar, voltava e errava novamente. E ele já E pediu de novo pra voltar. Pedia várias vezes, já pediu pra voltar esse ano, né? Né? E aí a Mês gente... que vem ele tá no racha lá. Ai, E Maria. aí, tu? Mas pra mim teve um cara que eu vi jogar assim, apesar dele estar gordinho em cima do peso, mas bola no pé dele era um bico de certeiro, viu? Betinho. Betinho. Ah, o Betinho, Betinho cara. era fera. Betinho, meu filho. fera. Ele ficava ali na dele no ataque, mas a bola nele ele só limpava. ó. Betinho Bico jogava ali no Quem meio, jogou né? com ele Viu? sabe, Fera, Inácio, Betinho, Kevin, jogaram joguei. futsal com ele. Meu irmão, o cara era fora de série Muito também. bom. O Betinho limpava pra direita ali. Tinha uma mira boa. Era viu? triste. O Betinho Era caixa, foi viu? artilheiro Betinho comigo em 2019. Sim, é tanto que empatou, porque Empatamos assim, só número pode de ser um gols. artilheiro, viu, galera? É. Só pode ser um.
a disputa foi tão grande que ficou 2 artilheiros, que foi Inácio e Betinho, pô. Aí foi diferente. Foi legal. Pra mim, Foi Betinho. um prazer dividir a artilharia com ele, porque o Betinho é meu Betinho era parceirão fera mesmo. demais, né? O cara passou muita gente boa naquele racha. bicho. Passou. O Fernando foi lá, né? Uma vez dar um. Já, rachou, Fernando. Jogar não, Rodrigo. dar show, né? Porque ele meteu uma caneta no. Acho que foi no Ratinho, fora de série mesmo. O cara Fernando Foi no era- Ratinho. foi. Foi no Fernando Ratinho. era sacanagem. Ratinho Agora sim, veio- quando a gente fala mesmo de nível, cara, teve uma época que nosso racha tava tão competitivo, acho que ali na metade do primeiro ano já tava legal, mas no ano seguinte, meu irmão, tava muito competitivo. É porque, tipo assim, os caras começaram a treinar, a galera Foi. começou a ir pra academia, se Foi, cuidar, se porque cuidar. via que o horário do racha era pesado. E o nível também tava muito bom. Aí o racha começou a ter um nível muito bom. E o que era legal, assim, é que a galera começou a entender o que era o racha. Quem chegava nesse cara com o A racha, dinâmica, né? ia pro racha que perdia 2, aí não tem mais chance não, aí relaxava. Aí, Isso. no meio do ano pra frente, os caras foram entender que tinha um torneio, que tinha brinde, que tinha premiação, É, exato. que verdade. tu ganhava... normalmente tinha brinde, liquidificador, Sim, É, sim. sempre teve brinde, sanduicheira, sempre teve brinde Bateneiros, muito assim. legais, assim, né? Aí depois os caras começaram a entender a dinâmica do racha. Mas Alex, com toda loucura, o Alex Cachaça, Sim. jogava demais, Jogava bicho. demais. O Alex. Ei, Alex mano, o cara, olha que ele ia bêbado, mano. O cara ia bêbado, Era. deitava no chão. Ele era o último a vestir o colete. Quando ele vestia o colete, entrava Nem em campo. sapato tinha, a gente jogava Era, sapato mano, emprestado. emprestado. O cara entrava, fazia 2, 3 gols na partida, mas fora de série, não tinha condições não. Jogava brincando, né? Falar nisso aí, vamos começar a passar mandar o Samir ali, botar uns vídeos aqui pra nós comentar, Samir. Falar nisso, ó. Digo tá ali, daqui a pouco ele vai chegar aqui. Fala mansa. É ele mesmo. Diga Europa, conhecido como Ó. Diga Europa, viu? Eu Teve, lembro. teve um tempo aí que ele passou sem ir pro racha, viu? Vixe, Oh. foi? Treinando na Europa. Respirando o ar. Até bateu o carro. Vixe. Ixi, vai sobrar pra tu aí. Dá não. Vamos comentar aqui uns lances aqui, né? Aproveitar que nós estamos aqui no... Solta o... O Marinho deixa com Carlinhos. Mais atrás você tá vendo o Roger Carvalho. Um lance E a bola que- recuada pro goleiro. Vai sair um gol contra Fortaleza Atlético espetacular! E no nosso Se também liga, teve. eu dei o passe, Tem pro tudo. Canija. Eu dei o passe pro Canija no mesmo time. ó. E é o melhor, disseram aí, ó. Olha o Dei o passe aí, ó. Ó pro jogador. Meu Deus do céu. A minha cara. Cara de poucos amigos. Tem condições não, mano. Tem condições Bota não. mais, bota mais. O nível do racha, né? Esse daí não. Esses são só alguns lances que a gente separou, que são os piores pra É, vocês são os entenderem. piores. Mas tem uns lances legais também. Pronto, esse daí, ó. Esse aqui é o Inácio, ó. Lá na ponta lá, ó. Olha eu aí, ó. Lá. Alisson Faz o gol, bateu. Inácio. Faz o gol, Inácio. Perdeu. Ei, mas eu posso mudar meu voto? Pode, Eu mudei nele. Faz aí. Eu posso mudar meu voto? Mas aí foi fácil também, Volta de velho. novo, volta de novo, volta de novo. Nem lembrava Poxa, disso. mancho, eu disse pro Inácio que sabia finalizar. Não, E mas aí, é porque eu Inácio, já quem foi fui aí? pra ele fazer o gol, mas aí quem era? Era o Cristiano, mano. Puxando no chão, nosso Mas o gol, professor Inácio. no chão, aí eu não fui. Foi porque o cara não voltou, quis botar a bola pra fora. Fair play, Qual foi a desculpa aí dele? fair play. Porque o jogador... Ele levou o gol na sequência. Na Quem não sequência. faz, leva, viu? Ei. Nossa, é porque nessa época aí eu já tava com tanto gol que eu queria dar o passe. Pode olhar. Aí o Cristiano foi lá e. Não, foi Solta não. mais, solta mais. Solta mais. Tem vídeo Poxa, aí, tem botaram vídeo. logo esse aí. Toca para Bruce, toca para Cartacho, Bruce, Rodrigo, De novo. Rodrigo Batalha. Rodrigo Batalha. Meu amigo. Aí, ó, Rodrigo. toca para Tamo Bruce, junto, irmão. Você toca tá aí para na gente. Me mata Cartacho, de vergonha, meu Deus, pelo amor de Deus. Rodrigo, Foi cruzar, fazer né? o ar. Fazer o ar. Ele Aí tava deu pensando, acho que ele deu. tava pensando que tava jogando ali Vamos naquele, lá, vamos no mais, ABC ali. Tem mais. Eu fiquei rindo, pô. Depois o Henrique começou a gritar. Ó. Adivinha quem é esse? De novo. Aquela Adivinha. O canetinha. cara que faz mais barulho no racha, quem é? Aqui, ó. Do lado dele, ó. Toma. Não é ele aí, é só o que é parecido com ele. É meu primo, viu, galera? E não sou eu, viu? Não sou eu, é meu primo. Não é eu não, acho que é o Alisson aí. É o Alisson. O Alisson tá jogando. É ele gritando. E esse grito é meu, porque eu Não não sou sou. eu. Solta mais. É bem a vaia cearense mesmo. Tem um bocado de foto, não foi? Eita, esse aí eu lembro. De bicicleta, não foi? Esse aí eu lembro.
Ah, foi. Ah. Aí, ó. Aí, ó. O melhor. Rapaz, esse aí foi disputado, um dos gols mais bonitos, se eu não me engano, do ano. Sim, foi golaço. Eu perdi por alguns votos, mas a dominada do João Paulo. Foi sacanagem. João Paulo também rolou essa bola aí. E o João Paulo jogava pra caramba também, o João Paulo. Aí o Coroa que se cuida, Aí, João ó. Paulo. João Paulo. Esse Joga, aí e joga foi- bem, pô. esse E joga é a bem, pessoa que viu? se cuida. Além de jogar, Joga sempre bem, se viu? cuidou, assim, Sempre né? se cuidou, Tem corre mais cedo, aí, 5 tem horas mais? da manhã. Tem as resenhas aí pós-racha. Lembrando, Vixe. Resenha pó. Pera aí, pausa aí rapidão. lembrando, só uma coisa, só um detalhe, Kelvin. Esses vídeos aí não são aleatórios não, tá, gente? São vídeos que a gente grava todos os jogos, todos os nossos jogos são postados no YouTube. Nosso canal lá. E a gente tem um canal lá, incrível, inclusive foi postado já hoje o que a gente jogou ontem. Já tá todos postados. Todos os jogos, já né? estão todos os jogos. Então, quem quiser assistir em casa, os jogadores mesmo assistem em casa. Às vezes sai algum palavrão ali, mas Tem os cortes normal, também no Instagram da normal. gente lá, pô. Sempre tem. Se isso. quiser acompanhar lá. O Inácio falando assim, o bom da filmagem do jogo é porque a gente que joga faz um golzinho lá, igual tu fez um gol, o cara pega, já posta, dá aquela resenha, aquela boleiragem e tal. Exato. E isso aqui, cara, que a gente vai ver agora, era um negócio muito legal que tinha lá no Racha. Lá no Racha, os patrocinadores tinham o desafio dos patrocinadores. Esse aqui foi o Thiago que fez, inclusive tá ali, o Thiagão. Esse aqui foi um dos fundadores que fundou o Racha também, junto com o Kelvin. Ele Aí não tá era- fininho assim, não. Tá não, agora ele tá meio... Aí foi o desafio que ele lançou. Vamos ver aí quem foi que conseguiu fazer gol, né? Isso é sabão. Sabão. É, futebol de sabão. O Alisson. Jeová. Já caiu, pô. Ninguém correu ainda. Ó o Henrique aí. Se liga aí, agora aí, ó. Nesse caso aí Se liga no foram os golaço, ó. Se melhores liga no de meu cada golaço aí. time. Isso, Foi- isso. Eu fui o único que consegui, ó. Fui o único que consegui. Bem, jogando o pé aqui. Eu fui o único que consegui, ó. Ah, ele até era novo, né, mano? Jeová, é? É Jeová. Jeová. Ó, o Jeová quase. De novo Segunda isso. chance. Quase. Quase. Pronto, aí era uma parada que eu achava massa da época do Racha. Um negócio que aí já tava mais ou menos, acho que umas 10h30, 11 horas. Aí muita gente não ficava, porque é uma Exato. família e tal. Mas, tipo assim, o nosso Racha, ele chegou no nível... Hoje o Racha existe, depois de que? 4 ou 5 anos? 4, né? 4 Estamos anos. no quinto ano. Tamo Vai no pro quinto quinto ano. ano. É. Justamente porque organização, muito atrativo, uma parada organizada, tu chega lá, tu sabe que horas começa, sabe que horas vai terminar, o time que tu vai jogar, os confrontos. Então, assim, Isso aí foi quando a é gente... igual esse vídeo aqui. Esse Esse vídeo aí aqui, foi ó. uma resenha Esse aqui, assim, esse aqui, Essa resenha é pós-racha. massa. Essa resenha é massa. Esse aí. Aí, É esse todo vídeo time, é... né? Aí foi Miquelson. Esse é João do Gilmário. Não deixou, não. Hoje nós ia vir. eu segurando o guarda-chuva aí, ó. O Gilmário, como é o era mais um. E eu na quebradeira. É mais um vice. Vai. Eu sou o vice de novo. O nome dele é Gilmar. O nome dele é Gilmar. Pronto, o nível do Racha é esse É nível esse aqui. nível aí, Pra pô. pior. Aí, É. aí, ó. Nesse nível aí. E é legal porque a gente tem esse hábito, né? Assim, de brincar um com o outro lá, enquanto tá rolando e tal, e não levar isso pro problema pessoal alguns, né? Tem uns caras que Leva pro coração. levam pro coração. Mas a ideia, a dinâmica do Racha é pra ser sempre assim. Resenha, jogou ali e tal, acabou. Vamos brincar, vamos se Até divertir. porque a gente passa a semana trabalhando e a gente vai pra poder desopilar, né? Pô, justamente isso, pra poder tirar as coisas estresses da cabeça, também, né? Mas tem Não galera vai ter mais que- nenhum vídeo, não. Vai ter umas fotos aí, né? Ah, tá aí, ó. Ai, de ter que assumir que errou, o que não é fácil. esse foi o vídeo que viralizou. Muitas padre vezes, Fábio como de padre, Mello. Padre minha Fábio gente, Mello, original, eu né? encontro as pessoas Comentou. persistindo no erro justamente porque falta aquela coragem de assumir, eu errei, eu não deveria ter feito, a escolha foi errada. E cada vez mais, pela experiência de viver como vivo, de fazer o que eu faço, a vida tem me ensinado que já começou a acertar aquele que reconheceu que Esse vídeo aí teve boas visualizações. Foi na época, na né? época. Foi ali que o padre estourou de verdade, né? Que pegou, assim. Já tinha. Não, eu tô falando né? assim, no Agora, Racha, no né? Racha, No sim. Racha, né? No Racha, sim. Cara, assim... Não tem mais nenhum vídeo não, acho, né?
Leandro, caramba, meu irmão. Isso aí foi cruel. Em cima viu? do João Paulo. Quero João Paulo de derrota. De novo. Quero de Isso aí é Mocô, cara. Jereba também. Mostela picada. Muito bom, velho. Início do gol ali, ó. Caramba, Ei, Foi um cortezinho Pronto, seco já aí, que viu? falou do Anísio, vamos pro pior goleiro do Racha que já passou. Pior Pior goleiro. goleiro. Pior. Eita. Caramba, pior goleiro. Aí Pior. pegou. Não, pior qualidade. Mas eu não digo pior goleiro, assim, mas tem um cara que, tipo, a gente sempre teve problema com ele, que foi o Tony. Ah, o Tony. Porque o Tony sempre botava o nome na lista, jogava um jogo, ele levava. Se Se quebrava. quebrava, né? Ou então, quando Eu acho tomava que um gol. A gente sempre teve goleiro bom. Goleiro Assim, não tem muito que. Quando era goleiro, aí teve um rapaz lá que inventou ser goleiro. Tinha uma tatuagem no pescoço de um beijo. De uma boca. Sim, que até pra idade dele era um pouco complicado. Como é o né? nome O cara dele pai lá, de né? família. Carlinho. Carlinhos. Carlinhos era. Não era goleiro. Era, então ele inventava. Aí ele que era comprou goleiro. umas luvas, botou um nome na Começou a se aventurar Foi, na... na área, né? Levava gol que era Mas quando o beleza. João Lucas começou aí ao nosso racha, o João Lucas ele era o goleiro ou já começou na... Não, era goleiro. Chegou goleiro. lá com Voto nele. cabelo Eu voto nele. vermelho. Como goleiro, o João Lucas, meu Deus. Ele é ruim também, né? Não, ele é ruim em qualquer lugar. Não, mas realmente goleiro, a gente sempre teve o privilégio de ter goleiro. Isso é bom. É muito difícil ter goleiro em racha. Exato. E a gente chegou a ter rachas que tinha 5, 6, até 8 goleiros, já chegou. Tem o Rafael ali no gol ali. O Rafael sempre foi pra mim assim um cara que pegou muita Esse bola. aqui, Rafael, esse Rafael. aqui era ruim. Pronto, Esse aqui... aí Ué, de esse cabeça. gostava de falhar. né? Esse não é que aí- ele era ruim, ele gostava de falhar. Pronto, o rapazinho que eu falei no início do Tem vídeo, um que eu vídeo não dele aí, lembrei. eu acho, do goleiro aí. Justamente pequeno, aquele que nasceu perdeu o Pequeno, gol. pronto. Naquela hora que eu lembrei. Uhum. Pequeno pra mim era um dos caras mais ruins que tinha. É mesmo, ó. Pronto, era ele que eu tava querendo falar lá. Né? Trairou, viu? Pequeno não tocava a bola, né? É. Delegado, ai Maria. A gente perdeu um torneio, macho, por conta do pequeno, mano. Aí, tá aí, ó. Pra tu ver com o Cleber, ó. Aqui é tua, Cleber. Caramba, aí foi demais, viu? Olha aí, mano. Ai, caraca, isso aí não tem como não, velho. Tem como. Ele gosta de falhar. Não é que ele é ruim. A defesa primeiro foi boa. A Olha segunda, aí, que ele macho, fez pelo aí. amor de Deus, a cara. bola Bola era que veio pequena. de- Ainda tinha um Fosse garapeiro aquela lá pra botar a bola pra maior, dentro. É, esse garapeiro aí, sabe? Sim. É o Era o Naná. Naná. Era o Naná? Naná. Conhecido. Naná que é o artilheiro desse time. Ah, eu lembro desse lance aí, eu lembro. Chapéu. Detalhe, viu? Detalhe, em cima do presidente do Racha. Uma semana. Foi. Deu chapéu no presidente. Presidente do Racha. Aí o Thiago botou um textão Puta gigantesco lá no grupo. No primeiro é. racha que eu fui, eu dei uma caneta no Thiago, cara. Até o próprio pequeno, meu irmão, o padre é cruel. Foi uma canetaça bonita. Ei, ô. Vamos chamar agora aqui o Rodrigo, né? Bora. Se despedir do parceiro Vamos Henrique lá. aqui, meu Valeu. parceiro, obrigadão. Obrigado pelo Rei da convite, viu? resenha. Tamo Vamos aí, falar viu? agora de coisa séria, né? Tá resenhando demais agora. Vamos trocar aqui, substituir. Porque o mapa do calor do Digo tava ali, né? Tá, O tá. jogo ali tava... E aí, Digão? Fala que é Fala, boa noite, mansa. cara. Beleza? Chegou. Boa noite aí, galera. Valeu aí pelo convite, obrigado por ter trazido o Racha aqui, né? É importante a gente trazer o modelo do nosso Racha, que é referência não só aqui em Fortaleza, mas em vários lugares do Brasil. O pessoal Sim. manda mensagem, né? Bom dia, Racha de vocês e tudo. Então é interessante trazer o modelo aí do nosso Racha aqui pro podcast de vocês, beleza? Tamo aí. Aqui é o Digo Europa. Já respirou vários ares aqui, ó. Aí, ó. O homem é fera, assim. A gente fala muito da resenha, né? Mas a gente vai falar também aqui um pouco de organização, né? Aproveitar até para vocês falarem um pouco dos patrocinadores, né? Que patrocinam o Racha, que são a galera que realmente chega junto, né? Então, os meninos estão com toda a camisa personalizada aí, ó. O Inácio também. É. Todo ano sai camisa nova, né? Sim, Sempre sim. tem. Os patrocinadores são peças fundamentais nisso, né? Com certeza. Eu gostaria primeiramente também agradecer aos nossos patrocinadores, Pizzaria Quero Mais, Clube da Moto, que está há bastante tempo com a gente, né? Vila Boteco, Arena 3G, Arena 3G, que esse ano tá ES Reboque. esse reboque aí. Porque sem um patrocinador, cara, a gente não consegue andar, né? Fica mais complicado. Vai chegar. Fica difícil a gente trabalhar sem um patrocinador, a gente precisa de bola,
manutenção, em modo geral, do racha e tudo, né? Porque tudo tem custo, né? Com certeza. Lavagem de dia dos Com coletes, É. querendo ou não, aí você compra ali o kit de socorro, sempre tem um Isso. gastozinho ali que... A bola que vai se acabando, vai ter que comprar outra. Premiação para os jogadores. Premiação, festa do final do jogo. ano. Exato. No próprio, todo racha tem. Hoje teve uma premiação, inclusive, para os atletas. Teve um sorteio. Sorteio, né? Hoje né? já teve. Hoje já teve o sorteio, já teve um vencedor lá, porque os meninos da diretoria estão se empenhando em tentar levantar um dinheiro bom para a gente fazer uma confraternização boa. E através de um pagamento mensal, que é de R$10, né? R$10. E a pessoa... É interessante porque, infelizmente, o mundo gira com recompensas, né? Isso Com é bom certeza. para todo mundo. Isso seria bom para todo mundo. É melhor você dar R$10 agora separado em 10 vezes do que dar R$100 de uma vez. Só que, infelizmente, a gente tem que... Os meninos tiveram uma ideia boa. Quem pagar os R$10 até tal data ganha tantos pontos na tabela. Sim. Né? Então, a galera tá acompanhando bem esse negócio de ponto na tabela e isso foi bem interessante. Quem pagar hoje os R$10 vai participar do sorteio. Quem anunciar os patrocinadores no Instagram ganha um sorteio de alguma coisa, de pizza, de alguma coisa assim do que acontece. Então, esse é um diferencial muito grande da diretoria. Eu já fiz parte da diretoria e quem tá por fora não vê. Não entende, né? Não dá para A gente enxergar. tinha reunião, né, Inácio? Pois é, Uma vez no mês. porque é muito complicado, porque a gente tem outros trabalhos, né? A gente tem outros afazeres. Isso. Mas é tão simples. Não é. Não é porque a gente está trabalhando com gente. E são ali muitas pessoas, várias ideias. Às vezes umas ideias são boas, outras não são, e aquelas que não são acabam atrapalhando as boas. Então, esse lance de tentar ajudar, o patrocinador é a base de tudo, é onde começa o racha, é onde inicia a temporada. Vamos ver, vamos conseguir quantos patrocinadores. E atrás, que é o mais difícil, né? Porque na mudada de ano, tem patrocinador que sai, e aí a gente tem que correr atrás de novos. E o que é pior ainda não é ir só atrás, porque querer, todo mundo quer participar do racha, quer aparecer, ter a marca. O problema é que na hora de pagar. De comparecer ali mensalmente, ali muito difícil. Então, os meninos da Quero Mais, por exemplo, tá com racha desde o início. Desde o início, o pessoal da Quero Mais sempre compareceu. Sempre chegou junto, assim, faz promoções. A gente é muito grato ao pessoal da Quero Mais. Falando assim, né, Inácio? Assim, porque a gente, no nosso projeto aqui eu boto dinheiro do bolso, né? O projeto girar, né? E querendo ou não, os patrocinadores que chegaram até a gente são de suma importância. A Simone, um exemplo que apareceu aqui, ela que manda os lanches. My Brother, a gente fechou acho que 2 semanas atrás, David? Por aí, né? A My Brother. Que é o pessoal, inclusive, quando a gente sai daqui, a gente vai lá na pizzaria lá dele, lá com uma pizzazinha lá, que ele já mandou dar aquela passada, né? Progrifes, cara, o Progrifes, eu lembro quando eu fui lançar o projeto, que inclusive que é lá do nosso bairro lá, a maioria da galera compra lá com ele, né? Sim. Um cara, gente finíssimo. Muito. E aí, Kel, quer pressão de quê? Como é? Como é lá? Me explica. Então, assim, essa galera são muito importantes pra gente, não só na parte do financeiro em si, mas em questão de comprar a sua ideia, né? Porque não é todo mundo que tá disposto a comprar a sua ideia. Pra mim, o que é o importante, quando o cara chega pra mim e fala assim, Kelvin, eu quero patrocinar a tua marca. Então ele já mostra o respeito e a confiabilidade nisso, né? Igual ele patrocina o racha. Então o cara, quando ele vem aqui e quer estampar a marca dele, obviamente o quê? O cara tá confiando no trabalho, sabe que isso vai gerar algum resultado para ele, né? Eu lembro que semana passada a gente bateu um vídeo no TikTok que chegou a 500 mil, um vídeo da gente. Então pra gente que tá começando agora é muita coisa. E ontem, ou foi antes de ontem, a gente bateu o nosso primeiro vídeo, mas o segundo vídeo com 50 mil visualizações no Instagram. Então, assim, aos poucos a gente está conseguindo. E pra gente, que é o principal, que futuramente vai ser o nosso retorno também, que é o YouTube. Então, a galera que já está assistindo aí, se inscreve no canal. É importante, porque a ideia é a gente monetizar, né? Monetizar lá no YouTube e a gente conseguir recursos para isso. Então, às vezes, a galera, às vezes, que compartilha lá no Instagram, acompanha o nosso, não sabe a luta que é para você ganhar seguidor, para você ganhar inscrito, pra você ter patrocinador, né? Querendo ou não, isso que fortalece o projeto. Não é assim diferente como de vocês, eu imagino, né? Com certeza, né? O patrocinador é muito importante e a gente utiliza a nossa ferramenta Instagram
para fazer justamente essa divulgação, porque a gente tem quase 5 mil seguidores e é basicamente pessoas aqui da área, né? Sim. Então, funciona como uma vitrine, né, para a gente fazer a divulgação do produto do patrocinador, né? E a questão assim, que eu vejo também legal é, por exemplo, o Inácio é uma referência no nosso estado, né? Inclusive o Vitor esteve aqui, o Vitor Personal, que eu conheci através do Inácio, Sim. inclusive, há muito tempo atrás. Eu acho que ele ainda nem trabalhava com futebol ainda, assim, especificamente, né? E já era amigo do Inácio. E o Inácio tem um papel dele de trabalhar com isso, né? Em relação à parte ali, não só de educar os alunos dele, e também a galera do Racha. Eu lembro que logo no começo tinha alongamento, Sim. o Inácio vez ou outro falava, ó galera, isso aqui é legal, justamente nessa preocupação. Foi falado aí antes, que é com relação a, o Inácio mesmo falou, a qualidade, a saúde mesmo do De atleta, vida, né? De vida no modo geral. E no começo do Racha, não sei se vocês lembram, mas a gente tinha uma ideia de, era a premiação da balança, alguma coisa desse tipo. Sim. O atleta que perdesse mais peso, né? Sim. Ganharia um prêmio no final do ano, né? Isso. Acho que no começo, no primeiro ano, que foi o ano mais disputado que a gente teve, que 2019, a gente teve essa ideia no Racha, né? Foi. Inclusive o Jeová, por exemplo. O Jeová, velho, evolução, o Jeová, ele, se eu não me engano, ele perdeu 18 quilos. Evolução, Jeová. Ele perdeu 18 quilos. No primeiro Ele ano lá, começou a ir o trabalho de bicicleta. Ah, eu vou de bicicleta. Rapaz, quando o Jeová passou 3 meses fazendo isso, ele estava voando. Era outra pessoa. Aí veio a pandemia. Felizmente a pandemia veio e atrapalhou muita coisa, né? Mas é um exemplo a ser falado. O Jeová, eu lembro muito bem do Jeová. Não conhecia o Jeová. O Jeová era do Ouro Verde muito antigamente, mas eu realmente não conhecia. E é uma pessoa assim que fez uma diferença gigantesca com esse projeto aí de emagrecimento aí, porque aí foi importante para ele também. Né? Não só para ele, mas para muitas pessoas que estavam paradas, né, naquela Sim. época. Tinha muita gente que não estava atuando, nem batendo racha, né? E quando a gente voltou com racha, muita gente retornou para brincar ali. E o que é o mais legal, assim, que são amigos desde a infância mesmo, de pivete mesmo, ali de 12, 13 anos. Claro que tem a galera aqui, mas, por exemplo, eu e o Digo jogamos junto pro Roma B. Foi. E quem era o treinador era o Inácio. Olha aí, ó. Deixa eu nem lembrar isso agora, velho. É verdade. Ainda tinha o Dolfo. Era. O David, que é o nosso cinegrafista, também jogava. O canhotinho lá, o Renan, né? O Renanzinho. O que é o legal é porque, um exemplo, eu lembro que é futebol, bicho, é contato. Todo racha vai ter briga, entre aspas, discussão. Graças a Deus, nunca ninguém saiu na tapa lá. Pelo menos que eu dos rachas que eu fui, que eu lembre, nunca ninguém saiu na tapa. É importante a gente falar, né, que quando o Racha surgiu, tinha essa ideia de resgatar a galera do Racha do Ouro Verde, né? Que o Ouro Verde tem mais de 30 anos, eu acho. 34. 34, Fez né? Inclusive vai ser comemorado né? amanhã. Vai ser comemorado amanhã, é em maio. Só que vai comemorar os 34 anos amanhã, vai ter um evento. E essa galera que veio, essa galera mais antiga, como a gente sempre comenta lá no Racha, essa galera também trouxe muito problema, é uma galera muito difícil de lidar, né? E essa galera mais nova, que hoje faz parte do Racha, é mais leve, mais tranquila, e a gente consegue manter um controle. Né? A galera mais antiga é mais cabeça dura. E muita gente se afastou por conta disso, né? Muita gente se afastou porque às vezes não aceita uma ideia, não consegue obedecer às regras e tudo. Na verdade é porque os caras, entre aspas, mais antigos, não são acostumados a seguir um padrão, uma regra. É verdade. Um exemplo, tinha uma regra lá que se tu chegasse atrasado, tu não rachava. Na nossa época, o cara chegou atrasado 5 minutos, ele não rachava. E a gente cumpria a regra. Os caras ficavam com raiva, irmão. É a regra. Porque tem outras pessoas querendo rachar. E muita gente hoje fala, mas o Racha Ouro Verde não tem mais a mesma cara, não sei o que é mais a gente escuta, né? O que a gente escuta mais esses comentários, né? De comparado, porque na época que era o Cartacho, e às vezes eu não gosto nem de fazer comparações. Mas uma coisa que atrapalhou muito a vida das pessoas, seja de comércio, morreram muita gente, foi a pandemia. Com certeza. Antes da pandemia, o Racha tinha uma qualidade, a gente utilizava os 2 campos de forma simultânea, tinha mais patrocinadores. Então, pós-pandemia, a gente sentiu esse baque. Teve muito estabelecimento que fechou e a gente perdeu o patrocinador por causa disso. Com certeza. E aí diminuiu, tivemos que sair de 2 campos para 1. Né? Então, houve uma mudança para a gente não deixar morrer. Sim. Né? Isso na realidade, não é nem mudança, teve que se adaptar. Essa é a palavra, boa palavra. Essa é a palavra que eu estava tentando mesmo. Porque a ideia é essa aqui, um exemplo. A gente
A gente tá falando aqui de uma brincadeira pra gente, que é o lazer da gente, bicho. O cara passa... Eu por conta do podcast, eu tô indo pouco, né? Porque normalmente eu tô deixando de... Eu gravo na segunda e na terça, pra quinta-feira eu fazer as minhas paradas. Então, às vezes não dá. Mas a ideia que eu lembro, que eu ia pra cá na semana, eu já falava, vixe, tem racha. Então, o ponto positivo do racha é justamente esse. Um exemplo, eu não era muito amigo do Elielto. Sim. Hoje eu sou amigão do Elielto, por causa do racha. Eu sou um dos caras que tá cuidando da carreira do filho dele, inclusive que é um menino talentoso. Inclusive tava batendo bola lá, que é verminoso feito a peste. Um abraço pra ele. Então, assim, teve pessoas que a gente começou a criar laços que a gente não tinha. Mas, exemplo, digo, era amigos distantes, porque a gente mal se via. Então a gente passou a se ver costumeiramente. Sim, sim. Não te conhecia. Quando eu tava com o projeto lá da loja lá, tu foi lá comprar com a tua esposa. Então a gente, querendo ou não, tem consegue fazer essa missão também de unir a galera, né? Uma coisa cara, também que atrapalhou muito o Racha, que foi um grande projeto, lógico, não tem como duvidar, que foi as areninhas, né? A chegada da areninha também, essas areninhas atrapalharam muito o Racha, porque, querendo ou não, a gente tem que pagar. A gente paga hoje R$14, né, cada atleta, e às vezes a pessoa não consegue pagar os 4 rachas do mês, né? Todos os meses. Então, parece ser pouco, mas para alguém pode faltar ali no final do mês, que vai dar cerca de R$60. E aí você tem que, às vezes você opta R$60 para jogar bola, sendo que eu posso ali jogar de graça, R$60 eu posso fazer outras coisas, né? Várias outras coisas. Né? Lembrando que a diretoria aí, que a galera que tá nos acompanhando, né, sempre encontra uma saída aí pra galera não deixar de rachar, né? O cara tá sem grana, entra em contato lá, manda mensagem e a gente dá essa abertura. A gente dá abertura tem um aí. WhatsApp só para isso. Né? A gente tem um saque aí. E já aconteceu de ter 5 atletas aí sem grana, né? Que a gente liberou lá, o cara rachou, pra que a gente não deixe o racha, né? Sim. Eu nunca pago, aconteceu. não, só pago depois. Não, o Digo falando assim, cara, a ideia do racha é justamente unir a galera, né? Com certeza. E eu lembro que várias vezes teve uma época que a galera fala assim, ei, vou deixar um negocinho a mais aí. Pra quê? Pra quando acabar, ter um refrigerante, ter um negócio. Sim. Eu lembro que tinha esse costume, né, Digo? Logo no começo, por exemplo, eu não bebo, né? Nunca bebi, na verdade. Mas os caras que tomavam um negócio, o que os caras faziam, galera? Vou deixar R$5 aqui, eu dou 10. Quando terminava, os caras ficavam lá no bar lá, tinha compravam, barca lá, né? Tinha um refrigerante, a comida, tinha churrasco. Inclusive o Hélito, né, que é um dos diretores aí, que é o homem que... Quando vai falar das festas, é o Hélito que organiza, né? Que recebe o dinheiro. Ele que é o caixa. É o caixa. Então, assim, o nosso racha ele pode crescer ainda mais, viabilizando, obviamente, essa ideia de poder expandir a marca. Porque hoje o Ouro Verde é uma marca. Sim, tem 5 mil seguidores no Instagram. Já é uma marca. Já tem um nome, né? E procurar fazer novos projetos, novas coisas, para que isso venha a ser alavancado. Só que tudo isso tem um custo. Às vezes a galera não entende, né? Que tem um custo. Um exemplo, o cara vai sair da casa dele, combustível, tempo. Sim, sim. Então, pra mim... tem que comprar uma chuteira, um meião. Pra mim, sabe o que dói, bicho? É quando tá lá no racha e os caras começam a reclamar dos caras que tá apitando. Bicho, pra mim é doído. Esse é um dos piores, dos pontos mais críticos que a gente tem hoje no racha, né? Muita gente que acaba passando do ponto, principalmente com quem tá apitando e com colega também, né? A gente vê muito disso no nosso racha. Eu lembro que todos os rachas, durante 2 anos, era juiz pago. Da federação. E os federados. E os caras ainda reclamavam. Muito. E aí depois... qual foi a solução? Não, é melhor se for para pagar R$90 por cara, é melhor botar alguém nosso. Piorou. Não, 90 era o Edilson, a gente pagava 120, 150. É verdade. E 150... Isso aí acabava pesando muito no final, né? O caixa ficava lá embaixo. E ainda tem o árbitro, né? Exato. Nossa, você juntar isso, R$100, 4 rachas dava R$400 reais, é muita coisa, dá para comprar muita coisa, dá para fazer uma confraternização gigantesca, mas infelizmente tinha que ser pago. E na hora não mudava nada. Hoje ainda continua a mesma reclamação e pode vir o árbitro que for. Vai ter a mesma reclamação. Nós que somos da diretoria estamos sempre recebendo reclamação da galera, né? Eu sempre que encontro o Thiago Cartacho, um abraço pra ele, digo parabéns, cara, como é que tu consegue? Tá 4 anos na frente do racha, né? Que é muito difícil mesmo. Tem momento que você chega assim,
poxa, é muita reclamação, nunca tá agradando a todos, né? E a gente tá sempre lutando, batalhando para tentar manter o racha. Mas sempre tem alguém que tá lá. É porque, infelizmente, reclamando. também tem dias que o cara não tá bem da cabeça, né? Eu sempre falo, cara, se não tá bem pro racha, Nem vá. nem vá. Mas a questão Pra é essa, eu não tô misturar bem as pro coisas. racha. Vou tentar melhorar lá. Aí vai Aí piorar. vai Quando chega lá, piora. Eu- Porque hoje não tem condição de a gente pagar 150 no árbitro, a gente cobrando R$14 no nosso racha. Não dá. Tem que subir pra Não dá. 17, 18. Porque só o campo aí já vai 220. Então não tem como a gente manter um árbitro. E na maioria das vezes o cara erra, vai apitar, como já aconteceu, sem compromisso nenhum, né? O cara tá só para ganhar mesmo dinheiro. E isso acaba influenciando o racha, do modo geral, que a galera perde o controle mesmo Acaba na reclamação. E aí vira estresse. Já teve confusão com o árbitro. É, Já teve muita confusão. Quando eu fiz parte da diretoria, que aí eu pedi pra sair, né? Porque eu comecei com outros projetos e tal. E uma das coisas, bicho, assim, que na diretoria, assim, pra mim, o que era o mais legal era quando chegava a festa do final do ano. Sim, Né? Eu nunca participei, nunca ia. Mas só de poder ver que tá todo mundo ali com um lugar confortável, tem carne para todo mundo, Sim, todo sim. mundo tá à vontade, leva a família. Pra mim aquilo ali era o mais legal, porque tu passava voando todinho naquilo ali. Eu lembro que a gente fez um que foi lá no... Uma chácara, né? Não, lá no negócio do bombeiro. No Clube dos Bombeiros. Sim, dos bombeiros, ali na Calcaia. Foi. Aí o que acontece? Tinha tobogã, 3 tipos de piscina lá pra família. Foi tão convidativo que naquele dia foi um menino que ninguém sabe de quem era. Foi mesmo. O menino simplesmente entrou Foi no mesmo. ônibus. Tu tava, Henrique, já? Ele entrou no ônibus, foi com a gente. Foi mesmo. E quando chegou lá, e quem é esse menino? Não sei, né? Não é convidado, não é meu. Quem é teu pai? Não, meu pai ficou em casa. Ih, mas quem é? Não, nem lembro o nome do pai, nem nada. Tava lá curtindo. Foi mesmo. Foi bom, foi Foi sensacional. mesmo, bem lembrado, viu? E foi embora, tranquilo, chegou em casa e pronto. Foi bem. Cara, muita gente fala aí que tem saudade das resenhas, da época do Thiago e tudo, que ele promovia tudo isso, né? E é como eu falo lá no grupo da diretoria. Muitas vezes quem tá fora não sabe, mas pra gente fazer tudo isso, requer dinheiro, requer grana e tempo pra poder precisa- correr atrás, fazer Precisa tudo do isso, né? coletivo. E a galera Não é só precisa a chegar junto. diretoria, né? Ultimamente as nossas confraternizações têm acontecido lá na Arena Passaré mesmo, porque lá, como ele é nosso patrocinador, ele está sempre cedendo um espaço que não tem custo para a gente, entendeu? Então o dinheiro que a gente gastaria fora está sendo investido lá para premiação, brinde, tudo isso que... Troféu, como tem aí, né? Tudo isso para a gente premiar a galera lá no final do ano, né? Inclusive, Kelvin, tem aqui a premiação desse ano, né? Vai soltar aí já? Fala aí. Vamos soltar aqui a premiação, Fala já foi aí. divulgada lá no Já foi grupo, né? divulgado. Fala aí. Premiação para o campeão geral esse ano. A gente vai ter uma camisa do time do coração e um troféu. Esse troféu aí. O cara que for o primeiro vai escolher a camisa. Primeiro geral vai Massa. escolher a camisa do time do coração dele. O segundo vai ganhar uma chuteira e um troféu. O terceiro colocado vai ganhar R$150 em vale compras na Centauro. Rapaz. E o troféu também, né? O quarto lugar vai também ganhar o vale compra de 150. E o quinto, né? São os quintos, os 5 melhores do ano premiado. E o artilheiro vai ganhar a chuteira e o troféu. E assistente também em assistência, né? Vai ganhar uma chuteira também. Massa. Beleza? Vamos olhar aqui, né? Então, quem é que tá lá na... Por enquanto, quem tá ganhando aí a camisa do time do coração é na Célia Holanda, né? Que tá em primeiro lugar. Mas ele não tem coração, não. Acho que quando terminar o racha, ele tá sem coração. Né? O padre tá em segundo lugar aí. É isso, hein, padre? Tá concorrendo aí a chuteira, Ano né? passado eu também tava em segundo. Ano passado eu terminei em segundo. O quinto lugar aí é o Biju, goleiro. Tá concorrendo aí ao vale compra de R$150 na Centauro. E o Naná aí em quarto lugar, né? Esse biju aí, galera, o goleiro, ele só tem um olho. E o é baixo. E os dois são Os baixos. dois são baixos. E tem o Wellington em terceiro, né? O Wellington não pôde vir hoje, que tava trabalhando, abraçando o Wellington. Inclusive, Pois é, então- é um dos caras, pra mim, que é um dos caras mais importantes do racha hoje, o Com Biju. certeza. Sabe Biju, por sim. quê, mano? Ontem, no racha de ontem, ele ia jogar um jogo do campeonato, mas ele foi pro racha Foi. pra depois ir pro jogo. Parabéns, Biju. Abração, tamo junto. A galera querido. estressa ele aí, mas ele tá sempre marcando presença aí. Não Biju é fera. deixa de estar presente, não. Uma coisa que é interessante de observar na tabela, né? Eu estou muito desligado em relação à tabela geral esse ano.
Mas eu sempre observei ali o percentual. Percentual também, sempre olhei isso aqui. Né? Porcentagem. Menos Porcentagem jogos ali, e a porcentagem lá em Pois é, cima. a gente vê que o Elielto, por exemplo, tá com 63% e o Nacelle tá com 65%, né? Mas, se a gente for olhar o número de jogos do Elielto, só são 85%. O Padre, que tá com 100 jogos, tá com 58%. Tá lá em cima. Então, isso é bem interessante. Mas o Nacelle tem menos jogos que o Padre e tá lá na frente. Porque tem mais vitórias. Tem mais vitórias, É aquele exatamente. negócio, às vezes não é só ser campeão, às vezes é ter vitórias, pelo menos 2 ou uma em cada rodada de racha para tentar alavancar. Eu sempre que quando estava ali nas cabeças, eu tentava fazer 4 pontos, mais os 2 que são extras, né? Uhum. Então, acho que quem tá lá em cima tem que estar fazendo 6 pontos, para não ser acompanhado com o que tá aqui embaixo, que tenta fazer de 6 a 8 pontos. É uma coisa bem interessante para a pessoa que está iniciando no racha. Esse ano meu observar nome na lista isso. tá. Porque eu só fui 2 vezes, só fui 2 racha. Mas assim, ó, o Inácio falou aí a questão da porcentagem. Quando eu rachava mesmo efetivamente, eu sempre fui um dos caras que tive menos jogos. Sempre. Mas a minha média aqui, ó, de porcentagem sempre foi alta. Porque normalmente quando eu ia, eu sempre pontuava bem. E eu entendia isso aí. Um exemplo, a maioria da galera não tem essa noção de que a sua pontuação individual é a que conta. Então, Exatamente. meu time pode estar perdendo, mas eu tenho que jogar o meu máximo, que eu vou pontuar para tentar chegar bem. Às vezes um convidado que vai não entende a dinâmica. Isso. Né? Aí ele prejudica. Aí ele prejudica, justamente. porque ele não entende que Ele já perdeu as 2 primeiras rodadas aí e dá para ser campeão. já fica desanimado. Não vou mais ser campeão, vou jogar Só por jogar. só por jogar. Isso. Só que prejudica aquele cara que tá lá entre os 10, entre os 5. Cara, essa ideia da tabela, né, que é um modelo aí que muita gente pergunta no privado, lá no nosso Instagram, como é que funciona o racha, como é que funciona o racha. Todo mundo é doido para saber, Todo né? mundo quer ver essa tabela, quer ver como é que funciona. Tem um lado bom e tem um lado ruim, como foi falado. Quando se traz um convidado de fora, o cara vê que o racha é organizado, é diferenciado e tudo, mas para quem tá lutando lá em cima na tabela é ruim. Porque muitas vezes o cara não tem paciência com o convidado, às vezes o cara pode errar perder um gol, errar um lance lá. E quem tá lá em cima acaba perdendo a paciência com o cara novato, né? Tanto que muita gente deixa de levar convidado pro racha por conta justamente da tabela, né? Inclusive, eu fui um dos caras polêmicos por causa disso aí. Quem não lembra, Foi, viu? tu soube dessa resenha, Igor? Sim, O cara sim. foi um convidado lá, Do Nacelle. Aí o cara chegou lá e na hora do jogo o cara começou a falar mal de mim, me xingar. E todo mundo sabe como eu sou, né? Eu fico de boa e tal. Aí o cara errou lá e, ei, mas tu não tocou pra mim. Aí eu fiquei sério assim, né? Falei assim, ei, cara, eu não toquei porque eu não quis não, é porque pra ele tava mais, ei, não sei o que. Aí beleza, a gente saiu. Aí ele veio falar comigo, aí ele, ei, mas não sei o que, tu acha que é quem? Eu falei, não, sou ninguém não, mas tu é ruim, meu amigo. Pra quê? Foi grande aí. Essa resenha. Rapaz. Essa resenha aí foi tão grande que sobrou até pro Henrique, tiraram ele da diretoria. Caiu no carro. Eu lembro, mano, mas nesse dia, é igual, eu não vou discutir, eu não vou sair na tapa com ninguém, não vou dar uma pancada lá pra machucar o cara. Mas o cara foi tão arrogante, mano, que ele chegou pra mim e falou assim, ó, ei, mas tu tá chamando eu de ruim? Aí eu, sim, tu é ruim. Meu amigo, aí o amigo dele, o Nacelle, ei, mas não sei o que e tal. Eu falei assim, tu é ruim também, mano. Tu tava no mesmo time que eles, né? Era, mano. Nós três, tava nós três. Tu tava, né, Tava Inácio? no mesmo Tinha time. eu, Inácio, o Kelvin e o Bruno França. E tinha ele. E tinha, o meu Bruno também amigo. falou. Não, e o cara era bom, ele não era ruim, não. Não, ele era muito bom. Ele é bom, inclusive eu jogo com ele nas segundas-feiras, lá no Mesa Farta. Mesa Farta, né? Todo Só mundo que falou. era a primeira vez dele. Então o cara tava. Só que ele não entendeu, mano, que tudo que a gente tava fazendo ali era só uma brincadeira com ele, mano. Ele levou pro coração, ó, meu amigo, quando ele levou pro coração foi tudo que a gente queria. Passamos uma semana falando sobre isso. E depois desse episódio aí, eu tô sempre lá, a gente tá sempre batendo nessa tecla aí, vamos respeitar o convidado, né? Vamos ter o cuidado, vamos... Com certeza, a gente tá... Antes, né? Gente, tem gente convidada hoje, primeira vez, vamos ter paciência. Vamos ter A paciência, gente porque pede pro cara que convidou explicar um pouco a dinâmica, né? do Como é que racha. funciona. Porque tem que ter isso aí, tem que ter esse alerta, porque o racha é pegado, é disputado e quem vem de fora não tem essa imagem, né? Não entende, né, não a consegue dinâmica, entender né? a dinâmica, né?
E é Às importante a vezes gente acha estar sempre... que é um racha qualquer, né? E não é. um racha... O cara, só rachar ali, vai. Não é. Né? Quando chega lá é diferente, né? O cara vê que o negócio é bem organizado, mas é disputado. Mas a gente tem que respeitar o convidado, né, Kelvin? Porque nosso racha também depende do convidado, Sim, né? Porque se ele gostar, ele continua... Lembrando que como é que funciona quando o convidado vai? O cara vai 2 vezes como convidado. Na partir da terceira, ele já pode entrar no nosso grupo lá no Instagram, no WhatsApp, e colocar o nome dele na lista lá pro sorteio, que acontece 2, 3 horas antes do racha, né? O Samir colocou aí pra gente ver ali os 5 primeiros ali, né? Que estão brigando ali, né? Com relação ao 16º que o Caio, né? Ele era o convidado e hoje ele tá fixo aí no nosso racha, né? O Narcélio também que levou ele. Isso. Tá disputando, tá subindo aí na tabela e ele tá sempre presente Aqui é aí. gols. Sim. Com Tá lá, né? relação a Gols, né? o Nanamovic, o Inácio, que tá aqui na mesa, o Wellington, o Zidane, o Miquels, que gerou uma polêmica, e o Pará. Rapaz, o Pará tá em tudo, viu? Aí assistência, Inácio, que é isso, Inácio, tá bem, pai. O Irley, Naná, Bruno França, não, aí é loucura. O Bruno França, meu amigo. Ei, Bruno, você não. Eu acho que estão errando, viu? Não, o Bruno Ele deu não. um passe ontem pra mim, deu um 3 dedos pra mim ontem, que foi uma beleza, o Bruno viu? não tem essas qualidades não, tá errado. Ou então o nível do racha tá baixo. Até o momento aí quem tá ganhando a chuteira é o Naná, né? Com gols aí na frente, 33 gols, e o Inácio tá ganhando também a chuteira aí com assistência. Aí aqui eu concordo. Bruno França deu cartão vermelho. Aqui eu concordo. Aí, acho que eu que dei esses 2 cartões aí pra ele. Pronto, aqui eu concordo, viu, Bruno? 2 cartão vermelho aqui é seu estilo aqui. Mas, cara, assim, pelo que tá vendo aqui, essa galera normalmente é a mesma galera, assim, né? Que o Tabagol ali também faz muito gol, inclusive fez uma raiva danada ontem, mas sempre faz muito gol. Se a gente pegar os anos anteriores aí, é sempre a mesma galera que tá disputando Só e que eu tô achando a assistência. média de gols baixa, bicho. Eu também tô. Normalmente era 70, 80 lá em cima. É porque eu tô indo pro racha também aí. Como, por exemplo, eu e o Naná, que estamos ali em cima, a gente tá fazendo 2 gols, no máximo 3 por rodada. Teve rodadas que a gente fez 1 cada um, ele 2, então tá bem. Mas é bom lembrar aí também que esse ano a gente começou um pouco mais tarde o nosso racha, né? Em março. Volta só da tabela geral para falar aqui um pouco disso aqui, porque isso aqui dá uma dor de cabeça tão grande que só o Wellington mesmo poderia estar falando isso aqui. Mas vocês não têm noção por isso que ele tá do careca. trabalho que ele tem. É o degradê invertido. Ele tem um trabalho tão grande, porque isso aqui é uma coisa tão difícil. Quando vai botar o nome lá na lista, se ele botar aqui, por exemplo, o nome dele é difícil, de Wellington, são 2 L's e ainda tem um G antes do T. Se ele botar só um L, quando ele for anotar lá, não vai cair os pontos para ele. Até nisso ele que tem que ter atenção, né? Nem a gente. Ele vai lá e anota, ele tira 1 hora do trabalho dele, para ali. Isso é semanal, viu, gente? O lazer dele, ele podia estar fazendo lazer e vai fazer tudo isso aí. Atualizar de 1 por 1. De 1 por 1 mesmo, assim, é uma dor de cabeça. E sempre vai acontecer erro. Sempre vai ter um errinho ali, vai postar no grupo, o cara nem vê. Quando é 3 dias depois... É que ele vai lembrar ele e já era. Eixe, eu fiz 4 pontos, só botaram 2. Quando vai ver, tem a anotação. Na anotação não botaram a vitória para aquele cara, botaram pro outro time. Então ele não errou só em 1, ele errou em 5. Na verdade ele errou em 10, né? Aí tem que corrigir Tem que corrigir tudo de novo. Nós da diretoria tem batido na tecla aí para quem tá anotando, né? Ter atenção lá. Os próprios atletas, né? Os próprios atletas. A gente sempre escolhe aí o número 10, né? Para fazer as anotações e tudo, mas vez ou outra tem algum erro. E assim, como o Inácio disse, o cara sempre tem que colocar o mesmo nome, né? A gente sempre fala lá no nosso grupo lá. Às vezes o Tabosa, Tabogol, vários nomes, Henrique Delícia, vários outros nomes. A gente pede sempre o cara colocar o mesmo nome para quando ele for alimentar aí a planilha não acontecer nenhum erro, né? O cara não ficar sem os pontos dele. Mas assim, cara, a gente tá encerrando aí, né, nossa resenha de hoje. Agradecer a presença aí da rapaziada. Infelizmente, só cabe 4 na mesa, né? Senão a gente tentaria trazer uns 10 lá. Mas assim, muita gente não sabe, mas isso aqui é um campeonato anual que a gente tem no nosso bairro. É um campeonato que a gente tem no nosso bairro. Rapaz, tem tanto cara
que joga bola, que fala comigo, como é que vai pro racha lá? Eu falei, irmão, não dá não, porque tu só vai uma vez, 2, 3 vezes, não compensa pra tu ir não. Tu tem que ir pra jogar no todo. Tu vai pra jogar no todo? Cara, aí, mano, é complicado, né? Que é um pouco longe. Pois é. Só que tem gente como você, que é lá da Calcaia, Maracanaú. O cara mora no Maracanaú, vem pro Passaré. Porque sabe a qualidade do racha. Então, assim, só enaltece, né, o trabalho de vocês. Parabenizo demais a galera da diretoria que, irmão, vocês aguentam um negócio. Mas, assim, o Eric também, que é um cara gente boa. Parabéns. Vou estar mais vezes lá, né? Vamos fortalecer cada vez mais. Eu lembro que quando eu fiz o projeto, a ideia é mostrar a minha galera, né? A galera, não só o futebol lá da base, do profissional, mas também... E agradecer também ao Thiago Cartacho, né? O Cartacho. Sempre esteve à frente aí contigo, né? Pra bolar toda a estrutura que hoje é o Racha, que a gente tem dado continuidade a esse trabalho aí que foi gerado por vocês, né? E agradecer também ao Cristiano por ter cedido a marca Ouro Verde, que pertence a ele, né? Sim. Ouro Verde foi criado lá em 89 ainda, né? Não era nem nascida. 34 anos de Ouro Verde. Eu, pô, sou 91. Agradecer o Cristiano aí por ter cedido a marca Ouro Verde pra gente, que a gente tá dando continuidade ao trabalho que ele iniciou, ele iniciou lá na frente, né? Assim, eu fico feliz, né, de poder trazer vocês aqui. Por mais que muita gente que vai assistir, às vezes, não vai entender um pouco, né? Só a galera que é do nosso convívio, do nosso bar, vai entender 100%. Isso. Mas a galera que assiste o nosso podcast e vê a resenha aqui e olha pra tabela, caraca, eu vou levar essa ideia. E, inclusive, galera, vocês que estão assistindo, se quiserem, fala com os meninos lá no Instagram, lá, @Ouro Verde lá, que os meninos passam pra vocês a tabela, como é que funciona a dinâmica, até pra vocês melhorarem o racha de vocês, né? Que já aconteceu, já teve gente procurando a gente no nosso Instagram do Racha Ouro Verde, perguntando como funcionava. Quanto era? Quanto é que vocês queriam pra Kelvin, como a gente tá finalizando aqui, também deixar um recado aí pros atletas veteranos, né, do Ouro Verde, que se afastaram, mas por algum motivo ou outro, né, que queira retornar, a gente está sempre de portas abertas para receber essa galera novamente, né, porque o Ouro Verde foi formado por eles, né, a galera mais antiga. A gente vê na tabela aí, como foi falado aqui, são poucos atletas das antigas, né, e se essa galera tiver interesse ainda de voltar, a gente está sempre de portas abertas aí para eles, que eles também faz parte, né, de toda essa história do Ouro Verde, né. Se a gente olhar para pensar, do primeiro até o 16º, tirando só o Biju, eu acho que só tem o Wellington e o Inácio, né? São os antigão, viu? Sim. Viu? Sim. Mais antigo aí tem o do Ouro Verde mesmo, né? Da época do Ouro Verde. Tem só o Wellington e o Inácio. O Naná não? Acho que o Naná não. Acho que o Naná não jogou, não. Chegou a jogar, não, né? Foi o Marcelo, irmão dele. Acho que ele não. Só o Inácio e a gente veio na tabela só o Inácio e o Wellington, né? Da galera das antigas. Mas assim, cara, brigadão por vocês terem vindo, né? Inácio aí, treinador aí que tem um tempo corrido. Tirou tempo aí pra vir. O padre aí já apadrinhado. 3 meses em casa. Seu pai recente, né? Época de aleluia aí. Perdendo os eventos aí, né? E é isso, galera. Quem tiver interesse aí, só pra finalizar aqui, em patrocinar o nosso racha, a gente tá sempre acolhendo, né, novos patrocinadores, trocar uma ideia nova aí, quiser conhecer o projeto, o Racha Ouro Verde, é só mandar uma mensagem aí no nosso Instagram que a gente vai responder e a gente vai encontrar uma maneira aí de mostrar essa nova marca aí nas nossas redes aí e no nosso racha do modo geral, né? Kelvin, agradecer o espaço, o convite, né, mostrar aí para quem está assistindo como funciona a nossa dinâmica, a organização, sinta-se convidado, quem tiver interesse, os veteranos também, e obrigado aí pelo espaço. Massa, né? A gente costuma dizer que a gente só quer trazer aqui quem quer vir de verdade para trocar resenha, né? Sem constranger ninguém, claro, óbvio, a ideia aqui não é... Mas quando vem a galera assim que é massa, que troca resenha, a gente passou uns vídeos aqui engraçados, outros golaços, igual passou do Inácio. E a ideia justamente é essa no Racha, né? A gente poder socializar, reunir os amigos ali e fazer uma das coisas que a gente gosta de jogar futebol. E você que assistiu até agora, se inscreva no nosso canal, siga a gente aí nas redes sociais aí. Lembrando a vocês, a gente depende muito de vocês para que o projeto dê segmento, né? A gente quer tentar gravar 2 vezes na semana, mas para isso eu preciso ter dinheiro para poder pagar o meu editor, né? Aí tá chegando mais um aí, né? Agora é 3, só tirando, agora é 3. Então a gente tem que
tem que chegar junto. Então, compartilhe nosso conteúdo aí, a gente vai soltar uns cortes aí legais aí, né, futuramente, uma resenha boa nas redes sociais, vamos compartilhar. Agradeço demais todo mundo que tá aqui, nossos patrocinadores, inclusive esse cara aqui, ó, tá mandando toda semana, manda pra mim, me liga, do nada tem alguma coisa lá em casa. Simone, e agora vamos pra pizza, né? Dar aquela passada lá na My Brother pra comer aquela pizza. Então, rapaziada, brigadão por tudo, tamo junto, tá no beat, tá legal. Até a próxima, valeu!